Oi gente, começando aqui a segunda aula, né, partindo de onde a gente tinha acabado a primeira. E nessa aula a gente vai começar a dar os primeiros passos dentro do software, né? Mostrar para vocês como a gente tem os nossos primeiros comandos básicos, como que a gente vai ir progredindo ao longo do curso. E eu também queria mostrar para vocês um pouco do meu trabalho e como o SketchUp ele transforma um modelo que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês em algo profissional, bonito e que justamente vai de acordo com o intuito desse curso, que é justamente tornar algo mais atraente aos seus clientes, né? Ou você que é estudante, a conseguir uma nota melhor nos seus projetos, enfim, muita coisa. Nessa aula aqui a gente está recheado de comandos que a gente vai ver bastante, tá bom? Então, vamos começar então. Basicamente é o seguinte, eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa ver é o comando linha, né? O comando L, né? A linha que vai ser basicamente o que a gente vai utilizar bastante, né, durante os nossos projetos aqui, né? Como vocês podem ver, aqui eu fiz um retângulo, né? Um retângulo qualquer, né? Primeira dica já desse curso que eu vou falar sempre. Sempre a face branca para cima, onde vocês estiverem fazendo, né? A face cinza aqui, ou um pouco mais azulada, para baixo sempre, tá bom? E também sempre deixar aqui em grupo, tá? Uma coisa que eu vou explicar ao longo do curso, mas já quero fazer com que vocês já entendam isso desde já, tá? Então, sempre inverter as faces, ou seja, quando tá assim a cinza para cima, colocar ela na verdade para baixo e sempre fazer um grupo, criar um grupo, tá bom? Então, por que eu fiz uma linha, enfim, essas coisas? Porque a linha dentro do SketchUp, primeiro que é o comando mais básico que a gente tem e que a gente vai utilizar mais. Mas o que eu quero pegar e mostrar para vocês é que a gente tem esses três eixos aqui, que é o eixo azul, né, que seria de altura, aqui o de largura, o eixo verde, né, e o eixo vermelho de comprimento, tá bom? O que vai acontecer com isso? A linha ela vai estar justamente ou a gente vai estar em um eixo ou em outro, né? A gente vai seguir um eixo, ou a gente não vai estar em nenhum, a gente vai fazer uma espécie de junção entre esses. Por exemplo, essa linha diagonal, ela vem, como vocês podem ver aqui, ela vem aqui seguindo o eixo vermelho, só que ela também segue aqui o eixo verde, tá vendo? Então, a gente vai ter essas duas possibilidades, né, no caso, que é seguir aqui os eixos, ou não seguir nenhum e fazer uma junção entre eles. A gente também pode ter, opa, eu peguei o comando errado, a gente também pode ter, que isso vem do SketchUp, uma espécie de segmento de linha, ó. Tá vendo essa linha um pouco mais roxinha? Ó, tava aparecendo aqui, ó. Ó, essa linha mais roxa. Essa linha, ele tá seguindo o mesmo ângulo e o mesmo comprimento dessa outra linha que a gente fez agora há pouco, tá? Isso vai fazer com que a gente consiga se guiar quando a gente tiver, por exemplo, uma calçada que está inclinada em relação ao nosso terreno ou à nossa forma geométrica, enfim, tá? Então isso é sempre bom ter. Por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer uma outra angulação que eu acredito que vai mostrar bem, ó. Vou pegar aqui, opa, não era exatamente isso, mas vai servir. Por exemplo, eu vou vir aqui e vou vir aqui. Aqui, ó, que esse daqui já está no meio, né? Mas, por exemplo,
a gente seguindo, vamos pegar ela mesmo, a gente seguindo aqui, ó, como ela tá, a gente pode simplesmente deixar desse jeito. Sempre quando pegar e formar uma face aqui, né? Sempre lembrando, inverter a face. Sempre que formar uma face, significa que a gente conseguiu fechar a nossa geometria por completo. Eu acredito que muitos de vocês, conforme as aulas vão indo, vão começar a exportar arquivos AutoCAD. Vocês vão ver que vai ter algumas horas que não vai fechar a face. É justamente porque a linha em si não está tocando com a outra, tá? Então vocês tomem cuidado com isso, tá? Bom, já que a gente já fez toda essa bagunça aqui, a gente pode apagar muita coisa, né? Então a gente tem aqui o nosso comando borracha. Que faz com que a gente apague tudo, né? Basicamente. Tomem bastante cuidado. Como vocês podem ver, quando eu passo pela linha, eu posso, para a gente ter certeza que aquilo será apagado, ela tem que estar assim azul, tá? Caso não esteja, por exemplo, ó, passei aqui, agora ficou azul. Mas ó, se a gente acabar passando rápido demais, ó, só às vezes que ele vai conseguir interpretar, tá bom? Então o que mais aqui? Vamos lá. Agora a gente, né, como a gente começou aqui com as linhas, a gente vai ter inúmeras formas geométricas aqui, ó. Vou puxar aqui um pouquinho para ficar melhor para ver. Vai ter inúmeras formas geométricas que a gente pode fazer. Então a gente tem uma linha à mão livre, né? Essas coisas. É interessante porque ela faz uma linha que ela é bem única, né, digamos assim, para o programa, e faz com que a linha ela seja selecionada inteira, né? Então a gente não vai ter umas quebras de linhas aqui e ali, né, pelos trechos. Mas enfim. Outro comando que a gente vai utilizar e muito é o retângulo, né, o comando R, né, que a gente vai poder fazer com que ele tenha dimensões que sejam propícias ao nosso projeto, ou o que a gente está querendo fazer. Então, por exemplo, aqui uma bancada, ou aqui o espaço de um quarto, ou de uma sala, ou aqui, por exemplo, digamos assim, uma TV. Então, o comando retângulo, ele ajuda muito e ele é muito versátil, dependendo do objeto que a gente vai querer criar, tá bom? Aqui a gente tem esse retângulo giratório, né, basicamente, que a gente vai definir umas 3 faces, né, 3 eixos, e aí a gente faz aqui. Então, por exemplo, a gente poderia fazer aqui e aqui, e aí a gente vai definir se ele vai ter uma certa angulação, diferente aqui em cima, ó. Enfim, tá? Eu vou ser muito honesto com vocês. Esse último retângulo eu não utilizo muito, tá? A gente tem aqui nosso círculo. Aqui a gente pode fazer né, dependendo do eixo. Então, eita, não peguei aqui na face central. Então aqui, por exemplo, se a gente fizer aqui, ó, acredito que era assim. A gente fazer uma esfera, basicamente. Mas basicamente a gente tem isso aqui, né? Enfim, a gente tem aqui o círculo. A gente vai ter aqui o polígono, que a gente vai definir a quantidade de faces. Então, por exemplo, a gente tem aqui um hexágono, né? Aí aqui a gente pode ir com as teclas para cima, para baixo. Não está indo. Eu comentei que era para cima e para baixo, não, mas é Ctrl+. Então, por exemplo, a gente sempre vai começar aqui com um hexágono. Então aqui, ó, 7 lados, 8 lados, 9 lados. E aí N lados que a gente quiser. O quanto mais próximo,
Ó, 27 lados. Quanto mais lados a gente vai acabar adicionando, ó, mais próximo de um círculo ou de uma circunferência em si, né, a gente vai ter, tá bom? Aqui temos os arcos, né? Gosto bastante desse arco, especialmente quando eu estou modelando alguma coisa, quando eu tenho uma treliça, fica com um efeito bem bonito isso daqui. Temos esse outro arco aqui, que é o de 2 pontos, também muito bom quando a gente quer fazer um caminho de terra. Ó, você vê que ele segue, né, a angulação original ali do nosso primeiro, né? Ó, quando a gente tem esse azulzinho, ó, ele não está travando muito bem, mas quando a gente tem esse azulzinho, ó, ele fica igual, né, ao último que a gente fez. A gente tem esse arco de 3 pontos. Eu não utilizo muito ele, porque eu acredito que ele não tem exatamente muita utilidade, né? De pizza também. Então, é bem parecido com o primeiro, só que ele faz uma pizza, basicamente, né? Mas é isso. Em vez de você utilizar tudo com a borracha, a gente pode só apenas selecionar tudo e dar delete. Aqui também a gente pode dar delete, a mocinha aqui a gente não vai utilizar tanto. Aí, a gente vai começar a mexer com as ferramentas de movimento, tá? Eu acredito que essa aula vai ficar um pouquinho mais extensa, mas é por uma boa causa, tá? Então, a gente vem aqui, por exemplo, a gente faz um círculo, um retângulo. Vou deixar em grupo apenas para agilizar aqui as coisas. E aí a gente vai poder movimentar. A gente pega em alguma aresta, né? A gente pode pegar em alguma aresta ou em algum ponto específico da face, né? E aí a gente pode movimentar. Quando a gente aperta o Ctrl, a gente faz uma cópia daquele objeto e movimenta ele em quaisquer direções que a gente queira. Obviamente, é uma das coisas que vocês vão fazer e muito aqui nesse curso, tá? Aqui é apenas com um objeto. Vou inverter a face agora, porque eu já quero acostumar vocês com essa prática, né? A gente vai ter o empurrar e puxar, né? Que a gente vai dar um certo comprimento, um certo volume ao nosso objeto que a gente tem, ó. Pode ser tanto para cima quanto para baixo. Obviamente, em cada face. Aqui eu já deixei selecionado, então, por exemplo, se você for mexer nessa face aqui do lado, ó, mexer nessa face, ele só vai aumentar em cima. Então, tomem cuidado. Deixem a face sem selecionar e aí sim, ó, vocês podem selecionar a face que vocês quiserem. Então, essa aqui, essa aqui, enfim, né? Tá? Aí a gente vai ter o rotate. Eu vou transformar aqui em um grupo de novo. A gente vai ter aqui o rotate. A gente pega em algum eixo. Então, por exemplo, se eu quero virar no eixo verde, então fica nesse eixo aqui. Agora, se eu quero virar no eixo azul, sempre tem que tomar cuidado em ver qual eixo que tá. Então, o eixo azul. Agora, se eu quero no eixo vermelho, ó, então sempre vai rodar no eixo que a gente tiver selecionado aqui em função do eixo, dos eixos aqui principais do SketchUp. Eu confesso para vocês que eu não utilizo esse rodar aqui, ou rotar, né, como tá, nesse comando. Eu utilizo pelo mover. Porque quando a gente vai passar por alguma face, vai ter essa cruzinha que vai aparecer, esses sinais de mais. Só a gente vir aqui em algum nele, ó, que já aparece para a gente mover. Então a gente clica, só move. Tá vendo? Então eu prefiro muito mais. E aí quando a gente quer mover a face no eixo que a gente gostaria, só vir aqui e move, tá? E roda, né, no caso, tá? Então eu prefiro utilizar muito mais esse. Esse aqui é o Follow Me. Então, por exemplo,
Na verdade, eu vou ser muito sincero, gente. A gente não vai utilizar nem um pouco isso. Mas, digamos que a gente tem... vou desabilitar aqui. Vou desassociar, né? Então, vamos supor que a gente fez uma trilha aqui. Algo assim, tá? Então, a gente vai pegar aqui uma face, outra na linha, e aí dá o follow me. Ó, tá vendo? É isso. Vocês não vão utilizar muito isso, porque existem outros plugins que são muito mais... muito melhores e muito mais assertivos do que fazer para esse. Por exemplo, tem um plugin que eu utilizo, que eu vou depois mostrar aqui para vocês, que é o Profile Builder. Profile Builder, dependendo do local, o plugin ele vai aqui, a face, né, que vai ser extrudada, vai no centro ou vai para cá. Nesse caso veio para cá. Aqui pelo Follow Me a gente não tem esse controle, tá? Então é muito difícil eu utilizar, e eu acredito que vocês também, que vocês irão utilizar o Follow Me na vida profissional de vocês, tá? Então não esquentem a cabeça muito com esse. A gente tem aqui o Scale, né? Que é a escala. A gente vai alterar as proporções. Ó. A gente pode alterar nessa proporção, a gente pode alterar nessa proporção ou nessa proporção. Tá vendo? Para blocos, né, quando a gente vai utilizar, não esse bloco, obviamente, em si, para blocos, isso daqui vai ser muito útil, mas tem que tomar um cuidado para não distorcer tanto. Teve um modelo 3D que eu utilizei, que a casa em si, quando vem aqui com a mocinha, né, ou um mocinho, dependendo da sua versão de SketchUp, ele estava com 33% a mais de proporção, então eu tive que aumentar aqui, ó. Pera aí, tá aqui tampando, tem aqui a escala. Aqui, ó, tá vendo? Esse ponto 50 quer dizer que tá aumentando em 50% a escala que a gente já tinha. Então, por exemplo, na escala que eu precisei aumentar, eu precisei ir com 33. Então ficou 33% maior. Só que também vai ter casos que a gente precisará diminuir, talvez. Então, vai ser muito do caso que você estiver utilizando, tá? E por fim, nessa aula que já está bem extensa, é o nosso equidistância. Que vocês que utilizam o AutoCAD, né? Todo mundo aqui, eu acredito que já tenha um certo conhecimento. Se você não tem conhecimento, fica tranquilo, tá? E não vai ser exatamente necessário, mas se você tiver, é muito bom. É o nosso offset, tá vendo? E com esse offset, a gente pode fazer, por exemplo, uma parede aqui, dizer que isso daqui é uma parede, e aí com o nosso push and pull, aqui, vou deixar mais ou menos aqui, a gente tem o nosso primeiro cômodo, tá vendo? Então isso daqui é muito legal de fazer, né? Aqui eu fiz como se aqui fosse, eu tirei o teto, né? Mas a gente também pode fazer aqui como se fosse uma janela bem grande. Mas o mais comum mesmo vai ser utilizar o retângulo, né, em si. Então, como isso, aí vem o push pull, vem aqui para cá, ó. Quando a gente tiver nessa, aparecer esse, fica meio estranho assim, né, na face. A gente vem aqui, ó. A gente sabe que já está no local, só dá um delete na face e ó, a gente já tem aqui. Vou só colocar no mesmo nível, pronto. A gente tem aqui nosso primeiro cômodozinho, mesmo que bem simples, mas que nessa aula já deu para ver como faz. Então eu vou ficando por aqui nessa segunda aula. É mais para vocês terem ideia de como utilizar aqui essas primeiras ferramentas, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.